está vivenciando um mundo que o consumo está abduzindo ele, tá? E muitas vezes ele não tem uma condição econômica. A gente sabe que tem uma situação, por exemplo, hoje, de vinculação do crime contra o patrimônio muito forte com o sustento daquele que é usuário ou até... Sustento do vício, né? Do vício. Em drogas. Tá? Então, por que a gente não... É uma prevenção? É uma prevenção. Eu questionei a questão da polícia da família. Então, tem um programa dentro da Polícia Militar que fala sobre essa questão de que tem 30, são até 30 policiais, segundo o coronel, ele relatou lá numa das respostas, que estão fazendo este trabalho exatamente porque muitas vezes eu tenho a violência doméstica, que é uma situação diferente, que é a questão, às vezes, até da questão do homicídio, que muitas vezes é um crime passional. Tá? E nós perguntamos a outra ponta, a recuperação. Por exemplo, a prefeitura está investindo agora R$1 milhão para trabalhar com recuperação de dependentes químicos. Mas não é só esses. Esse é um investimento, nós temos que debater... de uma emenda da deputada Perpétua. Exatamente. E nós temos que fazer um outro debate também, Alan. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos pegar quem comete um delito, pôr lá no sistema carcerário que eu considero falido, e achar que aquele cara vai vir de carro recuperado. O sistema carcerário brasileiro é falido. Por exemplo... É preciso uma reforma geral no sistema penitenciário. Por exemplo, o CNJ já sugeriu para que um percentual, por exemplo, desses egressos do sistema penal, eles pudessem participar, hora que uma empresa ganhasse uma licitação de obra pública, deixasse ali 2%, 3%, 5%. Eu levei esse debate para a Câmara e eu ouvi o seguinte: a gente não está conseguindo arrumar emprego nem para quem é bom, vai arrumar para quem é egresso, mas você tem que entender que se eu não der uma chance para o cara que é egresso, de estudo, de trabalho, ele vai voltar a delinquir. Deixa eu lhe perguntar. E aí nós temos que atacar o problema, tanto eu preciso fazer o jovem tem que ter como ídolo, Alan, um professor. O jovem tem que ter como ídolo um trabalhador. O jovem tem que ter como referência o pai e a mãe, o empreendedor. Agora, o nosso jovem, muitas vezes, tem como referência o cara que trafica. Muitas vezes o nosso jovem se espelha naquele cara que ele está... ele acha que é bonito, aquele domínio do medo que ele acaba exercendo. Vou lhe fazer aqui uma pergunta, o nosso tempo é bastante curto. O senhor tocou no ponto, talvez, um dos pontos mais importantes e sensíveis hoje, que é o debate nacional. O Brasil passa hoje por uma reforma nos seus códigos. O Código Penal está sendo totalmente reformulado. Código de Processo Penal, o sistema carcerário brasileiro. E um dos debates em cima do sistema carcerário é a respeito da mudança no modelo de gestão do sistema carcerário brasileiro. Alguns deputados federais, há um debate hoje no Brasil e alguns estudiosos do tema apelam para que seja adotado um modelo semelhante ao modelo norte-americano, que permite cadeias privadas, onde o preso ele paga também pela sua estadia naquela cadeia com trabalhos fabris, industriais ou agrícolas, naquela penitenciária. E o Estado licita e aquela empresa ganha e produz alguma coisa com o trabalho do preso. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Porém, é importante que a gente faça uma breve leitura da 7.210, que é a Lei de Execuções Penais. Que precisa ser reformada também. Que precisa ser reformulada, mas nós estamos reformulando essa lei, mas nós nem atingimos a plenitude dela. Porque ela trabalha o resgate. Exato, mas a lei é maravilhosa no papel, mas não funciona na prática. Porque as instituições não funcionam. Um presídio privado, não vejo porquê. Tranquilo, não vamos afrontar direitos de ninguém, vamos recuperar aquela pessoa. Perfeito, eu acho a ideia maravilhosa. Acredito também, Alan, que a gente tem que ceder essa nova oportunidade a esses egressos. Muitas vezes você fala isso e você é incompreendido, porque a leitura que se tem é que quem comete um delito eu tenho que me afastar. A sociedade quer o isolamento daquele indivíduo. E há uma coisa que é preocupante. Essa semana mesmo, com esse afã de querer uma pena mais pesada ou de não deixar o Estado gerir isso, o Estado, né, entender. Outro dia eu conversava com alguns amigos e falava sobre Rousseau,
sobre o contrato social que o Estado está mantendo a ordem. Nós temos que delegar, nós temos que deixar o Estado fazer isso. Porque senão eu vou querer aplicar uma pena, uma dosimetria, como diz os operadores de direito, de gravante, de espancamento. Essa semana alguém, em São Paulo, Rio de Janeiro, espancaram uma mulher, uma dona de casa, linchou até a morte, e não era ela que era... Porque a confundiram com mulher que faria sequestro de criança. Quer dizer, aí nós estamos próximos da barbárie. É a barbárie. Isso também não pode. Isso Justiça também com as próprias mãos, a gente não pode. Eu sou contra. Agora, Alan, eu entendo o seguinte, a Câmara, ela trouxe esse debate porque realmente a gente percebe o grau de vulnerabilidade pelos relatos das pessoas. A sociedade precisa de uma resposta. Ela precisa de uma resposta. Nós entendemos, nós ouvimos também que há por parte tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, as ações, mas e aí eu volto à fala do comandante, que foi uma fala honesta, porque ele falou com o coração. Ele disse da nossa derrota, da nossa juventude pelas drogas. Nós estamos... Se isso fosse um jogo, Alan, nós estaríamos de 2-3-0 para as drogas no placar. Então, e olha que nós saímos... Olha o relato. Nós saímos de 70 quilos para 3 toneladas nos últimos anos de apreensão. A questão econômica, que é um debate importante. Nós tivemos uma ascensão econômica da classe D e da classe C, mas nós aumentamos a criminalidade. Exatamente. Então olha como é contraditória essa informação. A equação é muito complexa, o combate é muito importante, o combate às drogas, a prevenção ao crime, a possibilidade de estágios e de cursos profissionalizantes para a juventude é fundamental. Então é uma equação que envolve vários fatores, mas principalmente, hoje, no momento, para a resposta imediata, para o curto prazo, polícia na rua, iluminação pública, a polícia atuando na comunidade, para, pelo menos nesse momento, dar uma resposta imediata. Professor, nosso tempo está esgotado, eu agradeço a tua vinda. Eu queria só dizer mais uma coisinha, Alain. E a gente proteger a instituição Polícia Civil e Polícia Militar. Sabe por quê, Alain? Eu vou lhe dizer uma coisa. No momento que você precisa de um salvamento ou de um socorro com relação a um crime, é um bombeiro, é um policial militar ou um policial civil que vai estar lá te amparando. Então, não tenho dúvida, a gente tem que fazer a cobrança para que as políticas públicas elas ocorram, mas a gente tem que ser parceiro. A Câmara foi parceiro dessas instituições, sem dúvida. Dos policiais, desses... Só eles sabem o que eles sofrem. Eles também estão... Antes de tudo, esses policiais também são cidadãos. Obrigado. Obrigado pela tua vinda, vereador. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.